do IGPM que saíram agora cedo, né? Eles mostraram ali uma desaceleração de 2,53%. Então, como que você avalia esse dado, Rafaela? Você acha que talvez mesmo pequena essa desaceleração pode ser considerada uma boa notícia? Olha, não exatamente, assim, a inflação ainda preocupa, né? A gente viu, sim, uma desaceleração dos preços agrícolas em janeiro, e agora a gente vê uma pequena alta, mas com uma desaceleração no minério. Então, assim, a gente ainda vê muita movimentação nos preços de matérias-primas. Aliás, um estudo interessante que a gente fez recentemente sobre as commodities, né? A gente tem 3 grupos de commodities, né? As energéticas ligadas ao petróleo, as metálicas e as agrícolas. De maneira geral, e a gente agrupa tudo em uma coisa só, né, commodities, porque de maneira geral elas andam juntas, né? São setores cíclicos, né, que crescem quando a economia cresce e cai quando a demanda também enfraquece. E também estão ligados ao dólar, então, de maneira geral, os preços das commodities para nós em reais, ele tem esse impacto do dólar e ele é equivalente para todas elas. Mas, no ano passado, a gente viu uma divergência no comportamento das commodities, né? As commodities agrícolas não caíram tanto, mas o petróleo caiu muito, né? As metálicas também, mas aí no segundo semestre, essa preocupação com o setor financeiro mundial, com muitos estímulos, inflação, fez com que commodities metálicas, né, principalmente ouro e prata, subissem, isso acaba puxando um pouco também dos metais em geral. Então, a gente está vendo as commodities fazerem movimentações que não são equivalentes, né? Então, você tem um mês que o minério sobe mais, agora você tem um mês que é o petróleo que sobe mais. Isso é resultado de choques de ofertas causados pela pandemia. Então, à medida que cada setor vai recuperando, essas cadeias de produção vão retomando, e elas isso não está acontecendo de maneira homogênea, né, ao mesmo tempo. Então, como eu falei, às vezes essa modificação do IGPM de um mês para outro, ela tem um lado bom de um lado, mas tem um lado nem tanto do outro. Eu acho que a grande preocupação nossa com esse IGPM de agora é uma volta dos preços agrícolas que pode impactar o IPCA. O IPCA, que a gente viu pela prévia, ele mostrou uma desaceleração nos preços dos alimentos, que é importante, mas quando a gente olha agora para esse novo comportamento das commodities, a gente fica preocupado aí, porque a gente pode ver ainda mais aumento de alimentos, principalmente de proteínas, soja, voltou a subir um pouco nesse mês. Era exatamente essa a minha próxima questão para você, né? Eu queria repercutir um pouquinho desses dados do IPCA, né? Que o dado acabou saindo que o IPCA acelerou 0,48%, né? Mais ou menos ali em linha com as projeções. Então, baseado nisso que você está falando, você acredita que esses dados, no caso, a inflação, ela pode acabar acelerando ainda mais e acabar ficando um pouco acima da meta do que a gente estava esperando para os próximos meses? Eu não diria que a inflação vai acelerar, mas ela está muito alta, né? Então, o que a gente esperava é que a inflação desacelerasse, né? A gente sempre falou muito de um choque de oferta, né? Em algumas cadeias produtivas, né? Um choque de oferta nos alimentos. Então, era esperado que a inflação desacelerasse. Quando a gente vê esse choque se prolongando, você começa a projetar essa inflação mais alta para os próximos meses. Então, hoje a gente tem uma inflação de 4,5% nos últimos 12 meses, e a gente projetava uma inflação de 3,5% para o ano, que ficaria abaixo da meta. Então, a gente tinha essa expectativa de desaceleração. Hoje a gente já tem uma projeção de 3,9%, que está acima da meta, mas já sinaliza que a gente pode ter inflação aí de volta, próxima dos 4%. A gente já vê algumas expectativas aí de outros modelos apontando para IPCA acima de 4%, ou seja, a gente não quer dizer que a inflação vai acelerar, a gente quer dizer que a expectativa é que essa inflação, esse choque passasse mais rapidamente, ele vai durar um pouco mais. Isso sempre preocupa, né? À medida que esses choques, eles começam a se prolongar, eles têm mais chance de desencadear um processo inflacionário na nossa economia, e aí a solução é subir os juros, não tem outra, mesmo com um cenário de atividade ainda não tão aquecida como a gente gostaria de ver. O Rafael...